Olá, é um prazer estar aqui mais uma vez, falando com todos vocês. Nós estamos na série Elas. Que coisa boa a gente poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor e focando em mulheres. Eu sou a pastora Tânia de Castro Ribeiro, sou pastora titular da 47 IEQ e me alegro muito em poder contribuir para que a gente possa crescer um pouquinho mais no conhecimento das Escrituras Sagradas. Vamos ler juntas Gênesis capítulo 35, do verso 21 ao 22. E está escrito assim: Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Éder. Na época em que Israel vivia naquela região, Rubem deitou-se com Bila, concubina do seu pai, e Israel soube disso. Jacó teve 12 filhos. Quando fala Israel aqui, é Jacó. Nós estamos falando um pouquinho para vocês sobre a história de Jacó, dos seus filhos, da família que Jacó formou esta família com Raquel e Lia, e Bila, que é o foco que nós estamos conversando esta semana. Bila, serva de Raquel, ela também teve filhos com Jacó. Mas é muito interessante a gente olhar aqui esse texto quando fala que Rubem deitou-se com Bila. Isso é uma tragédia, né? A tragédia de Rubem e Bila, eu diria assim, é uma tragédia. Rubem e Bila, eles protagonizaram uma história muito conturbada e mal compreendida. E sem dúvida era para Rubem ser, e ele poderia ter sido, o maior de todos os filhos de Jacó. E a gente sabe disso porque isso é revelado pelo seu pai Jacó em suas últimas palavras antes dele morrer. Na sua bênção final aos seus filhos, e a gente vê isso lá em Gênesis capítulo 49, versos 3 e 4, que diz assim: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste, subiu à minha cama. Que tragédia! Rubem se deitar com a concubina do seu pai, com a mulher do seu pai, na verdade. A gente, naquele tempo, naquela época, e com o consentimento de Raquel, Bila se tornou uma das mulheres, uma concubina de Jacó. A vida de Rubem escreve uma história de um enorme potencial não aproveitado, de virtudes não praticadas, de grandeza tão próxima, mas não alcançada. E nessa pequena passagem, nós temos alguns flashes e indicações de como um fracasso deste tamanho pode ocorrer com um homem que tinha tudo para herdar a liderança de toda uma nação, mas que ele deixou escapar. E, infelizmente, uma mulher foi usada para isto. Infelizmente, Bila, que provavelmente a gente não tem nenhum relato bíblico que ela tenha se negado, que ela tenha sido pegar força por Rubem ou coisa parecida. Não há relatos. Nós somos mulheres e nós sabemos muito bem do poder que há numa mulher. A mulher, ela tem o poder de destruir a vida de um homem, como ela tem o poder também de construir. Por isso que a palavra do Senhor lá em Provérbios capítulo 14, verso 1, diz assim que a mulher sábia, ela edifica uma casa, mas a tola, ela destrói com as próprias mãos. Aqui, Bila realmente foi um instrumento usado para destruir o futuro de Rubem. Como nós temos que cuidar, como nós mulheres temos este poder de abençoar ou de amaldiçoar a vida de um homem. E a gente não está falando isto só
de casos, de histórias lá atrás, de tantos milhares de anos atrás. Nós temos casos de mulheres bem próximas de nós que estão sendo usadas também para destruir a vida de muitos e muitos homens. Assim como aqui, claro, tem muitos homens destruindo também a vida das mulheres. Mas nós precisamos estar bem atentas e observando as Escrituras Sagradas. Você quer ser uma mulher sábia? Tema ao Senhor, como diz a palavra do Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quando a gente teme ao Senhor, a gente foge destes laços do inferno, que tanto podem destruir a sua vida como mulher, como também destrói a vida do homem que se aproxima de você. Por isso, vamos ficar atentas. O Senhor quer nos abençoar em todo o tempo. E assim como nós ouvimos também esses dias, as nossas escolhas, as alianças que fazemos, elas realmente determinam o nosso futuro. Então nós, mulheres, temos que estar pedindo cada dia mais que o Espírito Santo habite em nós, para que possamos dar passos seguros, passos com sabedoria e não destruirmos a vida daqueles que estão à nossa volta. Porque nós podemos sim ser um fator negativo, um instrumento usado para acabar com o futuro de uma pessoa. Bila foi um instrumento usado para tirar de Rubem o futuro dele. Bem como seu próprio pai coloca aqui, ele era o primogênito de Jacó. Ele poderia ter tido todas as bênçãos de Jacó, poderia ter sido excelente em todas as coisas, mas porquanto subiste ao leito do teu pai e o contaminaste, você não será mais excelente. Essas foram as palavras de Jacó para o seu filho Rubem nos últimos minutos da sua vida. Lá em Gênesis 49, verso 3 e 4. Quero orar com você. Vamos orar para que o Senhor nos dê graça e sabedoria para nos tornarmos mulheres cada vez mais sábias e não sermos instrumentos para destruir a vida de muitos homens. Senhor nosso Deus, neste momento, queremos, Senhor, diante destes poucos minutos que tivemos aqui, destas reflexões aqui, Senhor, colocar diante da Tua presença a vida de cada uma de nós. Cada uma de nós que está ouvindo esta breve meditação, Senhor, que ela possa gerar temor no nosso coração. Temor, Senhor, porque nós sabemos muito bem o poder que temos e como nós podemos construir na vida das pessoas e como nós podemos destruir o futuro das pessoas também, Senhor. Nós queremos ser mulheres sábias, usadas pelo Teu Espírito, Senhor. Por isso, Senhor, vem com a Tua graça abundante sobre as nossas vidas e nos faça cada dia mais olhar para Ti, Senhor. Tu és aquele que conduz os passos daqueles que pedem a Ti sabedoria e graça. E nós estamos pedindo nesta manhã, neste dia, que o Senhor nos dê sabedoria e graça, Senhor, para sermos mulheres usadas nas Tuas mãos e para o louvor da Tua glória, abençoando todos aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Um bom dia a todas.